Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Para você que vai fazer o vestibular da UEL 2019, primeira fase, presta atenção aqui nesse plantão de botânica que eu estou apostando para esse evento. Se não cair nessa primeira fase, vai servir com certeza para a segunda fase. Então não tem como assim eu trabalhar muitos tópicos na biologia e eu resolvi escolher a botânica. Galera, eu dividi a botânica em botânica 1 e botânica 2. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Então, galera, antes da gente começar essa revisãozinha marota aqui, ó, já clica aí no botão do like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho de notificações. Compartilha, galera, apoie esse projeto. É vocês que vão me dar, então, esperança para continuar fazendo novas aulas. E, aliás, nós teremos revisões aí, como, por exemplo, para a UEM, como, por exemplo, para a Unicamp, FUVEST, a Unipar e etc. A Botânica 1, nós vamos, então, trabalhar o seguinte: grupos vegetais e tecidos embrionários. Pode ser? Os grupos vegetais são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? As briófitas são aqui representadas por musgos. Musgos são seres de porte pequeno, avasculares, ou seja, sem tecido de condução, com rizoide, cauloide e filoide, ok? São dependentes da água para reprodução e não apresentam uma estrutura reprodutiva chamada de flor. O gametófito ele é duradouro, enquanto que o esporófito é transitório, passageiro, vive em cima do gametófito e é parasita, no caso dos musgos. As pteridófitas são representadas pelas samambaias, por exemplo, e agora nós temos uma inversão. O esporófito, que é a samambaia propriamente dita, domina o gametófito. Tudo bem, galera? Pois é, as pteridófitas já apresentam um porte médio, apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema, portanto são vasculares ou traqueófitas, são ainda dependentes da água para a reprodução, então depende de regiões úmidas, não é à toa que a samambaia ela é chamada de umbrófila, gosta de sombra e muita umidade. Não apresentam flores ainda, são portanto criptógamas, não há sementes, não são espermáfitas, ok? O grupo das gimnospermas é o grupo mais evoluído até então, representado por pinheiros, sequoias, ginkgos e cicas. Gimnosperma significa semente nua, o esporófito é duradouro e o gametófito é transitório. Apresentam porte grande, com vasos condutores de seiva, são portanto vasculares ou traqueófitas. Pela primeira vez tornaram-se independentes da água da chuva para a reprodução, porque existe agora o grão de pólen produzido numa estrutura que lembra a flor, que é o estróbilo, pinha ou cone. Já o grupo seguinte é o grupo das angiospermas, grupo que apresenta frutos. O único grupo que apresenta fruto é o grupo das angiospermas. Existem vários portes, médio, grande e rastejantes. O esporófito domina o gametófito. A flor é vistosa, bonita, atrativa para os insetos, apresentando sépala, pétala, androceu, gineceu. São vasculares com xilema e floema, ok? Então vou fazer aqui uma revisãozinha para vocês sobre a reprodução das briófitas. Acompanha aí, galera. Vamos começar falando do gametófito. Gametófito com rizoide, cauloide e filoide. O gametófito ele é haploide, ele é N, fase N. Já o esporófito ele é diploide. Na cápsula do esporófito, por meiose, produz esporos. Esses esporos, no período de seca da natureza, são carregados pelo vento, que então germinam numa estrutura jovem haploide, conhecida por protonema. É o gametófito jovem. Este protonema, então, cresce por divisão celular conhecida por mitose e forma o gametófito adulto. O gametófito masculino possui uma região chamada gametângio, que produz um gameta conhecida por anterozoide, enquanto que o gametângio feminino é chamado de arquegônio e produz a oosfera. Na presença de água, o anterozoide, que apresenta cauda flagelada, sai nadando em busca da oosfera, promove a fecundação e dessa fecundação dá origem ao ovo ou zigoto, que por divisão celular conhecida por mitose forma o embrião, que então cresce no esporófito, iniciando o ciclo novamente. Ok? Fácil? Simples.
Qualquer dúvida, pessoal, é só retornar o vídeo e assistir várias vezes e deixar as suas dúvidas aí nos comentários, que eu vou responder assim que possível. Outro assunto é tecido embrionário. Já ouviu falar de meristema? Sim ou não? Sim, com certeza sim. Muito bem. Em relação aos tecidos embrionários, nós temos meristemas primários e meristemas secundários. Meristemas são células jovens de parede celular fina delgada, com núcleo volumoso e central, basicamente a ausência de vacúolo de sulco celular. Os meristemas primários fazem a planta crescer em longitude, altura, enquanto que os meristemas secundários fazem a planta crescer em espessura, largura. Dentre os meristemas primários nós temos protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio. A protoderme forma tecido de revestimento, como por exemplo a epiderme e seus anexos. Já o meristema fundamental forma diversos tecidos, dentre eles preenchimento, reserva e sustentação. No preenchimento nós temos o parênquima, que é o tecido mais abundante dos vegetais. Temos também, galera, os tecidos de sustentação, colênquima, que é vivo, e esclerênquima, que é morto. O procâmbio, ele forma xilema primário e floema primário. Xilema também é chamado de lenho e floema também é chamado de líber. Já o caliptrogênio vai formar uma estrutura chamada de coifocaliptra, encontrado na ponta da raiz a fim de protegê-la contra o atrito e os micro-organismos. O meristema secundário, que é um meristema que cresce em espessura, encontrado em plantas do grupo das dicotiledôneas, fazem elas crescer em largura. Nós temos o felogênio e o câmbio. O felogênio forma o suber e a feloderma. Suber é morto, feloderma é viva. Juntando o felogênio, suber e feloderma, nós temos a periderma. Já o câmbio vascular, ele acaba formando o xilema e floema secundários. Tudo bem, galera? Agora nós vamos para a botânica parte 2. Exatamente. A botânica parte 2 vai tratar do quê? Órgãos vegetais e fisiologia vegetal. Organologia vegetal e fisiologia vegetal. Pois então, galera, na organologia vegetal nós temos raiz, caule, folhas, flor e fruto, além do que as sementes. Em relação à raiz, é muito importante você lembrar das zonas que compõem uma raiz. A zona de crescimento, a zona pilífera, entender que os feixes vasculares, xilema e floema, estão alternados, sim, floema alternando com xilema. Na zona pilífera é importante porque os pelos absorventes, que são anexos da epiderme, aumentam a superfície de absorção de água e sais minerais. Os sais minerais podem ser divididos em macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são aqueles nutrientes em que a planta precisa em grande quantidade, exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Micronutrientes são aqueles em que a planta precisa em menor quantidade, exemplo, manganês e silício. Temos também aqui, no caso, a flor. A flor, então, é uma estrutura reprodutiva. Nas angiospermas assume a sua mais bela forma, apresentando sépala, estruturas esverdeadas estéreis com função de proteção, pétalas, estruturas vistosas, coloridas e atrativas de agentes polinizadores como insetos e aves. Temos também o estame, porção masculina, e ao seu conjunto é chamado de androceu. A porção feminina chama pistilo ou carpelo, e o conjunto dela chama gineceu. Na porção feminina nós temos o ovário, porção dilatada que dá origem ao fruto. Dentro do ovário existem os óvulos, esses óvulos transformam-se em sementes. Falando em fruto, galera, é importante se entender que o fruto advém da estrutura do ovário das flores, apresentando o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. A junção de epicarpo, mesocarpo e endocarpo forma o pericarpo. Estudem que frutos partenocárpicos são frutos que não possuem semente, ou seja, não houve fecundação. Exemplo, limão Tahiti. Os pseudos frutos são os falsos frutos. Exemplo, no caju, o fruto verdadeiro é a castanha. A parte do caju amarelada, ela advém de uma estrutura da flor chamada de receptáculo floral. Ok, galera? Então agora nós vamos falar do quê? De fisiologia vegetal. Sim, fisiologia vegetal, que vai tratar de fito-hormônios e da condução das seivas. Eu vou aqui abordar fito-hormônios por conta do tempo, ok? Temos a auxina ou AIA, ácido indol acético, hormônio mais importante dos vegetais, estimula o seu crescimento através do alongamento celular. A auxina está ligada à formação de frutos partenocárpicos ou sem semente. A auxina também está ligada ao fototropismo e geotropismo. Fototropismo positivo é quando a planta curva-se em direção à fonte de luz. Fototropismo negativo é que ela foge da fonte de luz.
Um outro fito-hormônio importante é o etileno. Veja que nesse tomate você percebe o amadurecimento que vai de verde amarelado até vermelho. O vermelho é o tomate bem maduro e é o gás etileno, que é um tipo de hormônio, um tipo de fito-hormônio responsável pelo amadurecimento, portanto, dos frutos. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa aula, desse plantãozinho que eu escolhi de botânica para o vestibular da UEL 2019. Se você não se inscreveu nesse canal, ative agora o sininho de notificações e se inscreva. É muito importante para mim. Existem outras aulas desse canal e desejo boa prova para vocês no vestibular da UEL. Beijo, tchau, galera!